E aí, turminha, como vocês estão? Todo mundo, topíssimo aí em todas as operações? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos relembrar um estudo que a gente até já teve, mas vai ser muito bom a gente estar relembrando porque a gente vai poder abordar também outros conteúdos que nós já estudamos e que também são bastante importantes. Nós vamos começar a estudar sobre a unidade de milhar. Aqui está o nosso amigo ábaco. Quem aqui lembra do ábaco? Lembram que existe dois tipos de ábaco, Estamos aqui, hein? Temos o ábaco aberto. Vocês estão vendo que nele não tem nada que está fechando. Tem cada um com a quantidade e a quantidade de ordens, Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Mas a gente vai parar, só até a unidade de milhar, tá certo? Dezena de milhar vocês vão ver depois. E temos o ábaco fechado. Já é diferente, não é? Tem também as argolinhas indicando as cores, mas ele tá fechadinho. Da mesma maneira, temos também as representações da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Se a gente quiser utilizar o ábaco para fazer alguma contagem, é muito simples. A gente tem que deixar todos eles de um lado e no outro lado a gente vai colocar só a quantia que a gente quer. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns números e a gente vai ver qual foi esse número que formou. Vou colocar algumas argolinhas para a gente ver qual foi o número que formou, tá certo? Vou colocar duas para cá, duas também, 3 e 4. Agora vamos ver. Na unidade de milhar, eu coloquei 4 argolinhas, então aqui eu já tenho 4.000. Na centena, eu tenho 3, então a gente já tem o 300. Na dezena temos 2 e na unidade temos 2. Então, se eu perguntasse para vocês qual foi o número que eu consegui formar utilizando o meu ábaco, tenho certeza que já deve ter gente que respondeu, não é? Que no caso seria o número 4.322. Perfeito, tá? Então, se você tem um ábaco em casa, pode treinar, pode brincar de uma maneira bem legal. Vamos para cá. O nosso ábaco, nós temos aqui o exemplo do ábaco aberto e ele também está marcando uma quantia. Vamos observar qual é a ordem que ele está. Na unidade de milhar nós temos 2, na centena temos 4 argolas, na dezena 1 e na unidade nós vamos ter 7. Então aqui a gente conseguiria formar o número 2.417 através do ábaco. Vocês agora vão ler comigo algumas curiosidades sobre os personagens da Turma da Mônica. E eu quero que vocês anotem aí no papel pertinho aonde é que aparece o número que seja formado por essas 4 ordens, pela unidade de milhar. Aí vocês anotem que depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses números. Vamos começar pela Mônica. A Mônica foi inspirada na filha do Maurício de Souza, que era gorducha, dentuça e demonstrava personalidade forte. E esse personagem da Mônica, ela foi criada em 1963. O Cebolinha foi criado em 1960. Olha aí, ele veio antes da Mônica. Inspirada em um amigo de Maurício de Souza. O personagem apareceu nas revistas pela primeira vez em 1973. Então, nós temos aí o ano que ele foi criado e o ano em que ele começou a aparecer nas revistas em quadrinho. Já o Cascão nasceu em 1961, a partir de uma recordação de infância de Maurício de Souza. Ele foi inspirado em um garoto de rua que brincava com o seu irmão. Cascão tem uma revista só sua desde agosto de 1982. Magali é uma outra personagem inspirada em uma das filhas de Maurício de Souza. Ela é comilona e, quando criança, devorava uma melancia inteira. Magali foi criada em 1964. Então, nós podemos observar que aqui a gente tem algumas datas e essas datas são formadas por 4 algarismos. Esses 4 algarismos nos indicam que esse número está formado até a unidade de milhar.
Vamos aqui comigo. Agora nós vamos pegar o ano em que a Mônica foi criada, ou seja, em 1963. E através desse número, nós vamos ver quantas ordens existem nele. A gente já percebe que esse número é formado por 4 algarismos, mas vamos ver qual é a ordem e qual é a posição em que ela fica, certo? Vamos lá. Temos aqui o número 1963. Vocês já estudaram que os números eles possuem uma ordem. Tem um que vem primeiro, segundo, terceiro, e essas ordens possuem nomes. Então vamos iniciar. O número 3, ele vai ser representado como a primeira ordem. A primeira ordem recebe o nome de unidade. O número 6, ele está representando a segunda ordem, que vai receber o nome de dezena. O 9 está indicando a terceira ordem, que é da centena. Aí a gente vai chegar na quarta ordem, que é a unidade de milhar. Ou seja, para você saber a quantidade de ordens que esse número possui, vocês têm que observar a quantidade de algarismos que ele tem. Se ele vai possuir 4 algarismos, ele possui 4 ordens. Se só possui 3 algarismos, 3 ordens, certo? Vamos aqui continuar. Todos os números anteriores foram escritos com 4 ordens, ou seja, todos os anos de criação tiveram 4 ordens. E cada um ocupa uma ordem diferente. Ele aqui colocou o ano de 1964. Vamos observar. O número 4, ele está na primeira ordem. Essa é a ordem das unidades. E o 4, representa 4 unidades. O número 6 está na segunda ordem, na ordem das dezenas. O número 6 representa 60 unidades, no caso 6 dezenas. O número 9 está na terceira ordem, a ordem das centenas, em que o 9 está representando 900 unidades. E o número 1, que está na quarta ordem, na ordem da unidade de milhar, que ele vai representar 1000 unidades. É muito fácil, muito tranquilo, ok? Vamos decompor os números de acordo com o valor posicional, ou seja, nós vamos separar, vamos relembrar. Aqui nós temos 2 números, o número 1963 e 1982, e teremos que separar de acordo com essas ordens. Vamos ver como é que fica? Se eu vou fazer a decomposição do primeiro número, vai ficar 1000, não é a quarta ordem, mais 900, que está na terceira ordem, mais 60 mais 3, de acordo com a ordem. Quarta, terceira, segunda e primeira ordem. No item B, nós vamos ter o número 1982. Quando a gente decompõe esse número também vai ficar 1000 mais 900 mais 80 mais 2, ou seja, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Gente, a unidade de milhar não é apenas o número 1000, tá certo? 2000, 3000, 4000 até 9000. Ou seja, até o número 9.999, nós vamos ter 4 algarismos. Então, vai ser unidade de milhar. A partir do 10.000, quando a gente tem mais algarismos, nasce, tem-se uma nova ordem. Olha aqui esse quadro. Nós temos aqui um quadro em que tem uma sequência. Inicia-se no número 3.000 e está finalizando no número 8.750. Quando a gente olha, começa a observar, a gente pode ter uma noção, de que ele está crescendo, essa sequência, uma sequência que está em ordem crescente, quem é que lembra, de crescer, está aumentando de 250 em 250. E ele quer que a gente responda algumas coisas. No item A, ele pergunta qual é o número que tem 3 unidades de milhar e 25 dezenas. Quem aí já sabe? Anota para a gente conferir. No B, ele pergunta qual é o sucessor de 7.499. Lembra, gente? Sucessor é o número que vem logo depois. Ele não está perguntando, gente, qual é o que está vindo depois aqui na tabela, não. É nos números mesmo. Qual é a ordem? Quem é que vem depois do 7.499? E no item C,
qual é o número que está entre, ou seja, ao meio de 8.249 e 8.251. Vamos conferir essas respostas? O número que tem 3 unidades de milhar e 25 dezenas vai ser o número 3.250. O sucessor de 7.499 é o número 7.500, ou seja, quem vem logo depois. E o número que está entre 8.249 e 8.251 é o número 8.250. Vocês estão prestando atenção que em todos esses números a gente tem 4 algarismos? Ou seja, nós temos aí 4 ordens. Então, nós estudamos hoje, além da unidade de milhar, vimos essas ordens, vimos a sequência que elas aparecem, do mesmo jeito que nós também relembramos a decomposição, o sucessor. Olha como foi legal. Vamos observar aqui. Tem aqui um estoque de revistas na banca legal. Olha as revistas. Quem aqui gosta de revista em quadrinho? Eu adoro, e vocês? A Turma da Mônica, nessa revista, ela tem em estoque 1.250. Já revistas de decoração, isso aí é a cara das mamães, né? De decorar a casa, 3.340. E a revista de culinária, 2.870. Essa é a quantidade de revistas em estoque nessa banca. E aqui ele vai nos lembrar novamente sobre essas ordens. Agora já trabalhando um outro número, o 2.870, onde ele tem 4 algarismos, então ele vai possuir 4 ordens. Mas, professora, tem um número 0. Tem, mas o número 0 ele também representa, não é porque tem o 0 que ele está dizendo que não tem uma ordem. Pelo contrário, ó, o número 0 ele está representando a primeira ordem, a ordem das unidades. O número 7, a segunda, então, a ordem das dezenas. O 8, a terceira ordem, que é a ordem das centenas, até chegar ao número 2, ao algarismo 2, que vai ser a ordem das unidades de milha, certo? Então, vocês podem ir treinando em casa. Quem quiser pode procurar em casa locais que apresentem números com 4 algarismos. E a partir daí você vai identificando qual é a ordem. Se você quiser fazer a decomposição, também pode fazer, já que foi um conteúdo que a gente já estudou, não é? Colocar esse número com outros números em uma sequência. Vocês podem aproveitar a quantidade de coisas que vocês têm em casa para a gente poder estar estudando esse número. Gente, ó, fica ligado que na próxima aula a gente vai fazer exercícios sobre tudo que a gente já viu agora, sobre a adição, subtração e a unidade de milhar. Então, espero vocês na próxima aula, tá certo? Tchau!